Boa tarde, alunos, tudo bem? Bom, hoje eu estou gravando essa videoaula. Vou passar os recadinhos antes de começar e depois eu vou explicar mais alguns exercícios para vocês, tá bom? Eu acho que foi esse livro para vocês, tá? A Conquista da Matemática. Só que o de vocês é no 6, aqui na minha mão está do 9º ano, mas vocês têm do 6º ano, que é um livro também nessa linha. Eu acho que no dia que vocês retiraram o material, foi junto com vocês. Teve um aluninho que já andou me perguntando sobre ele. As atividades dessa semana, dessa lição, tem alguns exercícios desse livro, tá? Da Conquista da Matemática número 6, do 6º ano. Tem algumas atividades deles e algumas atividades também do livro Aprender Sempre, que é aquele livrinho lá, aquela apostilinha que eu acho que vocês já receberam. Se vocês não receberam o volume 2, eu anexei junto lá naquela pastinha no Google Sala de Aula, tem uma pastinha Aprender Sempre. Tem lá um título lá. Tem a Aprender Sempre volume 1, que é do primeiro bimestre, e agora também tem o do volume 2, que é do segundo bimestre, tá bom? Qualquer coisa, vocês me mandem mensagem falando que vocês não, caso não tenha achado, ou mesmo alguma coisa do livro, tá? Hoje, nós já tínhamos visto algumas coisas no primeiro bimestre sobre perímetro, área e volume, que inclusive foi a última lição que eu tinha passado aqui no Google Sala de Aula. Esse segundo bimestre, eles estão trabalhando no Centro de Mídias sobre perímetro e área, e eu vou passar alguns exercícios para vocês que complementam aquela lição de vocês de lá, tá bom? Eu vou abrir o meu slide aqui. Vou apresentar agora. Não é a tela. Vou apresentar agora uma janela. Nós vamos aqui. A aula hoje é sobre figuras planas, unidades de medida, perímetro e área. Eu vou passar para vocês essa primeira parte. Eu não tinha passado para vocês. E eu achei importante complementar o que estava lá no centro de mídias. Primeira coisa que eu vou passar para vocês são as unidades de medida. Essas unidades de medidas que eu vou passar hoje aqui são específicas para a gente medir, que são da família do metro, tá? Então, é medir comprimento, distâncias, tá? Existem outras unidades de medida, como o de massa, que é a família do grama, né, do quilograma. Tem a do litro também, mas hoje nós vamos ver a unidade de medida. Hoje que nós vamos ver a família do metro, tá? Então, a unidade padrão, que está no meio dessa tabelinha que vocês estão vendo, é o metro, tá? Então, lá, o símbolo dele é a letra M, e o valor dele é 1 metro, tá? Nós temos os múltiplos, ou seja, aqueles que vão aumentando e que são maiores que 1 metro, que tem o decâmetro, a gente vai multiplicar para chegar nele, a gente multiplica 1 metro para 10 metros. Então, 1 decâmetro tem 10 metros, certo? O hectômetro, 1 hectômetro equivale a 100 metros. E o quilômetro, 1.000 quilômetros vale 1.000 metros vale 1 quilômetro.
Nós utilizamos muito desses múltiplos do metro, o quilômetro, para a gente ver quando a gente vai calcular a distância de uma cidade na outra, se a gente vai calcular a distância, sabe quando a gente pega o Uber ou o 99, que a gente calcula a distância, ela também pode ser calculada em quilômetros. Se tem 1 quilômetro, se tem 2 quilômetros. Normalmente, a área é medida de uma cidade para outra. Se eu quero sair daqui de Sorocaba e ir para Votorantim, quantos quilômetros eu vou percorrer? Se eu quiser sair daqui de Sorocaba e ir para a cidade de São Paulo, quantos quilômetros eu vou percorrer? Se eu quiser sair daqui do Brasil e ir para outro país, se eu quiser lá viajar para os Estados Unidos, para Portugal, quantos quilômetros tem de distância entre o Brasil a esses países? Se eu quiser saber quantos quilômetros eu vou andar, eu uso quilômetro, certo? E as outras unidades de medida do metro são os submúltiplos. São aqueles que a gente divide. Que é o decímetro, o centímetro e o milímetro. O decímetro é como se eu pegasse 1 metro e dividisse por 10. Então, tem lá, 1 decímetro equivale a 0,1 metro. O centímetro, que é aquela medidinha da régua que a gente usa, o centímetro é a mesma coisa que eu pegar 1 metro e dividir em 100 partes. E aí eu vou lá usar 1 centímetro equivale a 0,01 metros. E 1 milímetro, ele é a mesma coisa que eu pegar 1 metro e dividir por 1000. Então, lá, 1 milímetro representa 0,001 metros, certo? Tem essa tabelinha. Vou mandar depois para vocês também, tá bom? Nós temos outras maneiras de representar essa tabela. E como transformar essas unidades. As medidas, eu coloquei aqui 2 tabelinhas para vocês. A primeira é a medida de comprimento, que está aí na mão esquerda de vocês. Está mostrando aí, se eu quiser passar de uma unidade para outra, mostra aqui, se eu quiser ir do quilômetro para o hectômetro, eu multiplico por 10. Do hectômetro por decâmetro, eu multiplico por 10, certo? Todas as vezes que eu quiser e eu estiver numa casinha lá da unidade de medida e eu quiser ir para a casinha do lado, eu quiser transformar essa unidade de quilômetro para hectômetro, de quilômetro para metro, que eu vou andar para a direita, eu vou multiplicando o número. Se eu quiser de metro para centímetro, eu vou multiplicando. Agora, se eu estou lá, eu multiplico se eu estou numa unidade maior e quero ir para uma unidade menor. Agora, se eu estou numa unidade menor e quero ir para uma maior, eu tenho que dividir. Por exemplo, se eu estou na casa do metro e eu quero transformar essa medida de metro em quilômetros, eu tenho que ir dividindo. Divido por 10 3 vezes, tá? Depois eu vou passar exemplos para vocês. A medida de área, lembra que eu falei que nós vimos que para calcular a área da figura, a área do terreno, então, a área que a casa deveria ter, que tinha um exercício que eu tinha passado, que a gente queria saber qual é a área total da casa se eu fosse usar o terreno inteiro, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 100. Bárbara, por que por... Ou dividir por 100, né? Mas por que por 100, Bárbara? Vamos lá. Toda área é base vezes altura, certo? Eu multipliquei 2 medidas. No comprimento, vocês vão observar que é multiplicado por 10, certo? Se eu fizer 10 vezes 10, vai dar 100. É como se eu tivesse multiplicado, transformado essa unidade em quilômetro quadrado, metro quadrado. Então, eu tenho que multiplicar ou dividir por 100, tá? Normalmente, é difícil aparecer exercício para a gente transformar metro quadrado em quilômetro quadrado,
ou quilômetro quadrado em centímetro quadrado. Mas pode ser que apareça. Eu coloquei aqui a tabela, tem alguns exercícios que vocês vão utilizar, porém, com o passar do tempo, vocês vão usar muito essa tabela aqui de medidas de comprimento só. As de área, os exercícios com medidas de área, é um pouquinho mais difícil de aparecer, mas também aparece, tá bom? Então, se vocês lembrarem, o importante é essa tabelinha, mais importante é essa tabelinha primeira, a segunda também é. Mas vamos lá, para o próximo slide. Aqui nós temos dois exemplos eu passei. Eu tenho 2 metros e eu quero transformar esses 2 metros em centímetros. O que eu fiz? Transformei os 2 metros, nós vamos lá na tabelinha, ó. Nós vamos transformar de metros para centímetros. Tá vendo que eu tenho que pular 2 casinhas para o lado direito? O que eu vou fazer? Vou multiplicar o 2 por 10. 2 vezes 10, 20. 20 decímetros, que é a casinha que está do lado, os dm. Depois do decímetro, eu quero chegar no centímetro. Então, eu vou multiplicar esse 20 vezes 10 novamente, para chegar no 100 centímetros, certo? E eu tenho outro exemplo aqui. Eu tenho 4.000 metros e eu quero transformar esse 4.000 metros em quilômetros. O que eu vou fazer? Eu vou precisar ir dividindo. Se eu dividir esses 4.000 metros, observe, no metros, se eu for para a casinha da esquerda, eu vou transformar em decâmetros. Então, vou dividir por 10. Dividir 4.000 metros por 10, eu cheguei lá a 400 decâmetros, certo? Eu quero parar no decâmetros? Não, eu quero chegar lá no quilômetros, lá no km. Vou dividir por 10 de novo. Onde eu cheguei? No hectômetro. 400 dividido por 10, 40 hectômetros. Eu cheguei no hectômetro. Era no hectômetro que eu queria parar? Não. Eu ainda vou ter que dividir por 10 de novo, né? 40 dividido por 10, 4 quilômetros, certo? Transformei. Eu posso ir lá dividindo ou multiplicando de 10 em 10 até eu chegar na casinha que ajude, certo? Eu gosto de montar a tabela, até essa tabelinha do lado do meu caderno até hoje, quando eu vou fazer exercícios. Por quê? Para eu conseguir visualizar um pouquinho melhor. Eu estou falando para vocês irem dividindo de 10 em 10 ou multiplicando de 10 em 10 para ser mais fácil para vocês visualizarem, tá? Com o auxílio da tabelinha, vocês conseguem. Vou deixar a tabelinha também grudadinha lá, caso vocês queiram também copiar no caderno. Vocês podem copiar no caderno para ficar mais fácil de vocês visualizarem. E aí aqui eu coloquei 3 exemplos de transformação de quando já está um valor de área para vocês, né? Que metros quadrados, quilômetros quadrados. Eu tenho lá um exemplo, 35 metros quadrados. Eu quero chegar nos centímetros quadrados. O que eu vou fazer? Vou multiplicar esses 35 por 100. Veja, se eu multiplicar por 100, eu saí do metros quadrados e cheguei no decímetro quadrado. Era no decímetro quadrado que eu queria chegar? Não, era no centímetro. Então, eu vou multiplicar por 100 de novo. Então, eu saí de lá dos 35 metros quadrados, passei por 3.500 decímetros quadrados e cheguei nos 350 mil centímetros quadrados. Eu vou pôr um pontinho ali, que acho que fica mais fácil de vocês visualizarem.
Então, nós temos lá 350 mil centímetros quadrados. Eu tenho outro exemplo. Eu tenho 4.800 milímetros, que é a última unidade, a menorzinha ali. Nós até conseguimos ter unidades menores, mas por enquanto nós vamos ficar com essas, que são as mais importantes. Eu quero transformar esses milímetros quadrados em centímetros quadrados. Observe, os centímetros já é a casinha do lado. Então, eu só vou dividir por 100 uma vez. 4.800 dividido por 100. 48 centímetros quadrados. Certo? Próximo exemplo foi um numerão ali. Eu tenho 29 milhões de metros quadrados. Já pensou a gente trabalhar com um número tão grande desse jeito? Mais fácil de conseguir transformá-lo num número menor. Eu vou dividir por... Eu quero chegar lá no quilômetro. Então, eu vou transformar primeiro em decâmetro e depois em hectômetro, para depois a gente chegar no quilômetro, certo? Então, vamos lá. 29 milhões dividido por 100. Fiz a continha, cheguei lá. 290 mil decâmetros. Certo? Depois, era nos decâmetros quadrados que eu queria chegar? Não, era nos quilômetros. Então, eu vou dividir por 100 de novo. 290 mil decâmetros dividido por 100, eu cheguei em 2.900 hectômetros quadrados. Vou transformar de novo? Vou fazer 2.900 hectômetros dividido por 100. Cheguei lá nos 29 quilômetros quadrados. Veja, trabalhar com 29 é muito melhor do que trabalhar com 29 milhões, não é? Então, um dos intuitos é a gente ter medidas menores. Outra coisa que eu vou falar, que é um detalhe, tá bom? É assim, se por acaso eu quiser achar perímetro, ou área, ou mesmo volume, que a gente já trabalhou em outros exercícios, eu só posso calcular perímetro, área e volume com unidades de medida iguais. Ou seja, eu só posso trabalhar se as 2 ou 3 unidades, ou as 4, né, unidades, as 4 tiverem a mesma unidade de medida. Ou seja, eu só posso somar metro com metro. Eu só posso multiplicar quilômetro por quilômetro. Eu não posso multiplicar quilômetro por metro, nem somar centímetro com milímetro. Eu preciso transformar. Então, uma das coisas mais importantes que eu tenho para lembrar dessas tabelinhas eu só posso somar, multiplicar, dividir ou subtrair medidas iguais, certo? Se eu tiver... Então, tudo tem que estar como metro, ou como centímetro, ou como milímetro, ou como quilômetro. O que vocês também têm que observar bastante. Às vezes, o exercício passou lá, o enunciado do exercício está passando as medidas em metros. E aí ele quer resposta em quilômetros. Ou ele passa em quilômetros e quer em metros. Em metros e passa em centímetros. Então, a gente tem que observar isso para a gente poder transformar essas medidas, tá bom? Eu vou passar aqui para vocês. Eu também vou colocar lá para vocês depois. O nome das figuras, tá bom? Todo polígono que tiver 3 lados, ele chama triângulo. 4 lados é um quadrilátero. O retângulo é um quadrilátero, o quadrado é um quadrilátero, o losango é um quadrilátero. Todas as vezes que tiver 5 lados, é um pentágono. Ele tem aqui, ó, bem cor de rosinha no meio. Coloquei até umas figuras do lado dando risada, ó. Quando tem 6 lados, ele chama hexágono. Vocês podem dar uma olhadinha pelo começo, né? O tri, que é de 3, né? O quadri, que é de quadrilátero. O pente, que é de 4 lados. O pente, que é de 5.
o hexa, que é de 6, o heptágono, que são 7 lados, heptágono, o 8, que é octógono, o 9, que é eneágono, o 10, que é decágono, o 11, que é um decágono, o 12, que é dodecágono, e o de 20 lados, que é icoságono. Parece palavrão, né, gente? Uns nomes bonitinhos. Dá para pôr no filho de vocês. Fórmulas da área. Também já coloquei lá na descrição dos exercícios. Também vou mandar para vocês também essa outra imagem. Aqui na imagem que eu coloquei do lado, ela está meio embaçadinha, por isso que eu escrevi do lado. Na figura, tem a área do círculo. A área do círculo nós não vamos ver esse ano, tá? Mas está aí por critério também de curiosidade. Caso alguém pergunte se dá para medir a área do círculo, nós temos como medir a área do círculo. Mas nós não vamos ver ainda esse ano, tá bom? Nós temos lá. A gente vai usar por base, né, por modelo, aquela fórmula para a gente achar a área do quadrado ou do retângulo, que é base vezes altura. Lembra que a gente usa o H para altura? Até porque a altura em inglês começa com H. Eu não lembro a palavra agora, mas a gente usa a letra H. Assim, se vocês forem pegar um retângulo ou um quadrado e dividir ao meio com uma diagonal, vocês vão ver que forma um triângulo. Então, a fórmula do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, todas as vezes no triângulo, vai ter lá traçado uma altura com o valor do H para vocês acharem, tá bom? Para vocês saberem calcular, conseguirem calcular a área. Do retângulo é base vezes a altura, do quadrado também é base vezes a altura. Aqui eu coloquei que é lado vezes lado, porque se vocês forem olhar aqui o quadradinho, ele está como lado vezes lado. A área do losango é esse daqui. Ele tem uma base grandona, você vai multiplicar essa base, essa diagonal, né, que eles falam, e tem, que está na verdade, não é base, né? Ele é a altura dele. Você vai pegar essa altura, que é esse Dzão, D grande, vezes o Dzinho pequenininho, que está na horizontal. Então, vocês vão multiplicar aquela diagonal que está na vertical, vezes a da horizontal. Então, vai ficar D maior vezes D menor, dividido por 2. Porque ele também dá, essa área também dá metade da área do quadrado, ou do retângulo, tá? Do trapézio. O trapézio, ele tem assim, ó, uma base que normalmente fica embaixo, que ela é grandona, e uma base de cima, que normalmente fica em cima, que é menorzinha. E eles traçam a altura também. Vocês vão colocar entre parênteses o Bzão, que é a base maior, mais a base menor, para mostrar que vocês têm que fazer primeiro aquela soma, tá? Vocês somam as duas, multiplica pela altura e depois vocês dividem por 2, certo? Deixa eu parar a apresentação. Bom, eu vi que tinha alguns exercícios também, mas alguns de exemplos. Se vocês tiverem dúvidas nos exercícios, vocês podem mandar perguntar. Eu observei que alguns alunos marcam como feita a atividade, mas vocês não anexam, às vezes, a atividade. Eu vou pedir que vocês observem bem isso e não esqueçam de anexar as atividades, porque é importante vocês mandarem, senão vai ficar como não feito. Então, assim,
Se vocês tiverem dificuldade de anexar no Google Sala de Aula, me mandem mensagem para que a gente consiga ajudar vocês. Se caso vocês não consigam tirar essas dúvidas perguntando pelo Lattes ou pelo Google Sala de Aula, todo dia eu estou na escola um pouquinho da tarde. Se vocês também quiserem lá, falar assim, olha, eu quero ir lá que eu estou com dúvida na atividade da Bárbara. E não entendi que ela me explicou pelo WhatsApp. Vocês podem ir lá que eu atendo vocês também. A gente agenda e atende. E outra coisa, outro recadinho para vocês. Caso vocês precisem perguntar, eu quero fazer, vou ver se eu consigo marcar com vocês uma aulinha online. Eu estou tentando deixar tudo em ordem para a gente conseguir fazer e alcançar o maior número de alunos possível. Eu sei que tem alguns alunos que não têm acesso, mas com quem tem, eu vou ver se eu consigo marcar uma aulinha para a gente fazer todo mundo via celular, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, perguntem. Se vocês acharem que está faltando alguma coisa que pode melhorar, por favor, respondam para mim, mandem mensagem lá, falem assim, eu acho que o vídeo ficou curto ou ficou muito comprido. Podem mandar atividades, tá bom? Não esqueçam, faz um caderninho, tira a foto do caderninho e me envia, tá bom? Matemática eu gosto de trabalhar assim, tirando foto do caderno, porque às vezes se a gente posta o formulário, às vezes acontece de algum aluno não resolver os exercícios e tentar ir no chute. E a ideia é que vocês aprendam realmente como faz, tá bom? Por hoje é só. Espero que vocês estejam todos bem. Se vocês precisarem, podem mandar mensagem, podem perguntar, tá bom? Não esqueça de assistir às aulas do Centro de Mídias, de fazer as atividades de lá, procurar fazer o CAET. Eu sei que as atividades parecem que ficaram meio espalhadas esse ano, mas qualquer dúvida, vocês perguntem que a gente tenta auxiliar vocês também nas outras atividades, tá bom? Então, por hoje é só. Tchau, gente!